O Ibovespa acumula uma queda de quase 10% desde o início de agosto. Outubro está chegando e a bolsa está girando em torno de 95 mil pontos. Será que a gente vai chegar nos 60 mil de novo? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que está fazendo a bolsa brasileira despencar tanto, o que pode acontecer no futuro e como lidar com isso nos seus investimentos. E galera, esse vídeo deve ficar um pouquinho longo, mas ele é o vídeo mais importante do canal até agora e de longe o que deu mais trabalho. Hoje, terça-feira, eu passei mais de 6 horas estudando, pesquisando e roteirizando esse vídeo. E agora eu tô gravando ele para poder colocar ele no ar na quarta-feira. Então eu peço mais que nunca o seu like e o seu apoio. Já deixa ele aí agora, porque senão eu tenho certeza que você vai esquecer depois. E na descrição do vídeo eu coloquei o tempo do vídeo em que eu falei de cada um dos assuntos. Então confere essa descrição aí e fica até o final do vídeo para você não perder nada. Caso você queira ver apenas algum tópico específico, olha aí na descrição e clica lá na minutagem para você poder acompanhar somente o que você quer ver. Nesse vídeo a gente vai falar de eleições americanas, vacina, política no Brasil, crise fiscal e como eu tô lidando com os meus investimentos nesse cenário. Então, como eu disse, fica até o final que esse é o vídeo mais importante até hoje. E lembrando que eu tô gravando esse vídeo aqui terça-feira, dia 6 de outubro, então os números e notícias podem estar desatualizados caso você esteja vendo ele muito tempo depois. Mas a mensagem principal e o final do vídeo, ele vale para sempre. E bom, a nossa primeira pauta vai ser Estados Unidos. Hoje de manhã, o presidente americano Donald Trump pôde voltar para casa após ficar 3 dias internado no hospital com o Covid-19 e isso gerou um alívio e animou os mercados, até porque o Trump já tem ali seus 74 anos e tem sobrepeso, então isso faz dele grupo de risco da doença. Mas durante a tarde as bolsas americanas voltaram a cair quando Trump anunciou a interrupção das negociações relacionadas a um pacote de estímulos à economia americana no valor de mais de 2 trilhões de dólares que os democratas já haviam aprovado. Então, como vocês podem ver, segunda-feira as bolsas subiram bastante na esperança de um novo pacote de estímulos e agora na terça elas desabaram depois dessa notícia, dessa declaração do Donald Trump. E o presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, ele declarou hoje que a recuperação econômica dos Estados Unidos continuou longe de ser concluída e ainda pode cair em uma espiral descendente se o vírus não for controlado. E ele ainda falou que pouco apoio do governo levaria a uma fraca recuperação e criando dificuldades desnecessárias para empresas e famílias. Mas mesmo assim, o Trump se manteve e disse que só vai voltar com esse papo de estímulos à economia depois das eleições que vão rolar no dia 3 de novembro de 2020. Eleições essas que também têm movimentado muito o mercado. Trump versus Biden, democratas versus republicanos, quem vai governar a maior economia do mundo? Bom, as pesquisas têm apontado uma vantagem do Biden sobre Trump, mas vale lembrar que em 2016 as pesquisas disseram que o Trump tinha apenas 1% de chance de ganhar as eleições contra Hillary Clinton e a gente sabe o que aconteceu. Então só o tempo vai dizer de verdade o que vai acontecer. E no dia 29 de setembro nós tivemos o primeiro debate presidencial nos Estados Unidos e ele foi caótico. Tanto Trump quanto Biden trocaram insultos, se interromperam, não deixaram o moderador do debate falar. Enfim, isso só reflete como está a situação dos Estados Unidos hoje. O país está mais polarizado do que nunca. E durante o debate, o Trump ainda deixou bem claro que não vai aceitar o resultado das eleições caso haja qualquer indício de fraude, de manipulação de votos, enfim, e isso ainda colocou mais fogo ainda no debate que já estava bem acalorado. E o que muita gente pergunta é, qual o melhor candidato para o mercado? Donald Trump ou Joe Biden? E na teoria, o Trump é o candidato de Wall Street de acordo com as suas propostas e promessas. Um dos objetivos do Trump é justamente tornar as empresas americanas mais competitivas, reduzindo o salário mínimo, reduzindo os impostos e trazendo de volta para os Estados Unidos empresas que tinham movido as suas operações para outros países, principalmente para a China. Já o Biden possui propostas que são mais caras, tanto para o governo, tanto para as empresas. O democrata propõe aumentos nos salários mínimos, foco em programas públicos e aumento nos impostos para poder sustentar essas mudanças. Mas isso também não significa que se o Trump for eleito, a gente vai ter 4 anos de bolsas em alta, até porque a gente sabe que muita coisa pode acontecer durante o mandato, promessas podem não ser cumpridas, enfim, mas atualmente o Donald Trump é sim o candidato favorito das bolsas. E já que a gente está falando de política, vamos para o próximo tema do vídeo, que é a política aqui no Brasil e como ela tem influenciado o movimento da nossa bolsa. Bom, a gente sabe que o Brasil está sendo um caso à parte em relação às outras economias do mundo durante esse período de pandemia e de recuperação. Mas por quê? Bom, em meio a uma crise de saúde gigante que gerou uma crise econômica ainda maior, que piorou as condições de vida de milhões de brasileiros,
A gente ainda entrou em uma crise política nas vésperas das eleições municipais. Nessa pandemia nós já tivemos vários ministros que saíram do cargo ou foram demitidos. Já teve discordância entre o presidente e o seu próprio partido, teve discordância entre os três poderes, tem até mesmo investigação para ver se teve interferência da Polícia Federal na política. E os problemas e ruídos políticos têm piorado muito a visão dos estrangeiros para o Brasil, aumentando o chamado risco Brasil e causando uma alta muito grande no dólar, que fez com que o real fosse uma das moedas que mais se desvalorizou frente à moeda americana durante esse período. E tudo isso faz com que investidores e fundos de fora tirem o seu dinheiro do Brasil. E isso favorece demais a grande queda nos preços que está acontecendo. E esse é um dos maiores motivos para a Bolsa Brasileira não estar se recuperando da mesma forma que outras bolsas no mundo. E economistas consultados pelo G1 veem 4 fatores principais para essa alta no dólar e para essa movimentação da Bolsa Brasileira. O primeiro e principal motivo é que aparentemente não há clareza de um plano para solucionar a questão fiscal no Brasil. E calma que a gente já vai falar disso dentro de 30 segundos. Bom, o segundo motivo é a falta de perspectivas de crescimento para o Brasil no futuro. O terceiro motivo é a taxa de juros baixa aqui do país, o que diminui a atratividade de investir aqui no Brasil. E por fim, o quarto motivo é a crise ambiental, que também afasta investidores. Então vamos falar aqui agora de qual que é esse grande problema fiscal no Brasil que está afastando os investidores. Bom galera, não sei se vocês sabem, mas o Brasil possui o chamado teto de gastos, uma medida criada em 2016 para limitar o crescimento dos gastos públicos a cada ano. Dessa forma, se evitaria que o país gastasse demais e ficasse muito endividado. E se você não entendeu nada do que eu disse nos últimos 15 segundos, relaxa que eu vou explicar isso agora de um jeito mais tranquilo. Todo mundo sabe que o governo brasileiro gasta muita grana todo ano investindo no país, mantendo o que já existe e criando e melhorando novos projetos e infraestruturas. Porém, a quantidade que o governo vinha gastando estava se tornando insustentável. Ou seja, o governo estava gastando mais do que ele conseguia arrecadar. E além disso, os gastos cresciam cada vez mais. Só pra gente ter uma ideia, em 2014, o Brasil teve um déficit de 17 bilhões de reais. Ou seja, o governo gastou 17 bi a mais do que ele arrecadou. E em 2015, esse déficit passou para 115 bilhões de reais. E em 2016, ele atingiu um recorde de 154 bilhões. Ou seja, em 2016, o governo gastou 154 bilhões de reais a mais do que ele arrecadou. E para evitar que os gastos públicos continuassem crescendo tanto assim, mesmo com o PIB crescendo muito pouco ou até diminuindo, foi criado o teto de gastos, que limitaria o crescimento desses gastos, possibilitando um controle das dívidas do governo. Mas o governo Bolsonaro está tentando romper, de certa forma, esse limite de gastos com o programa Renda Cidadã, que seria uma espécie de continuação ali do Bolsa Família, só que com outro nome e com a inclusão de mais milhões de famílias brasileiras. E obviamente essa seria uma medida muito popular, levando renda às camadas mais humildes da população, o que geraria mais apoio ao governo, que tem perdido muita popularidade nos últimos tempos. Mas quando o presidente anunciou como ele conseguiria grana para financiar esse projeto, a reação do mercado foi muito negativa. Isso porque o dinheiro sairia de 2 fontes principais. Uma delas que é o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, e a outra seriam precatários. Mas como eu não quero me aprofundar muito nesse tópico, eu vou falar resumidamente aqui o que isso significa e quais são os questionamentos que surgem dessas decisões do governo. Bom, primeiramente, os precatários são basicamente certificados de dívida do governo emitidos para pessoas que vencem ações judiciais contra o Estado. Então, se o governo está adiando o pagamento dessa dívida, isso não seria um calote? Isso é o primeiro questionamento que surge. E o segundo questionamento é relacionado ao Fundeb. Bom, certamente tirar a grana do Fundeb é uma forma de conseguir financiar o programa escapando ali do teto de gastos. Mas será que essa é a hora de tirar grana da educação para colocar num programa de distribuição de renda? Bom, esse é um segundo questionamento válido. Mas a questão do Fundeb é muito mais complexa e eu posso até fazer um vídeo melhor explicando para vocês, mas como eu disse, eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo aqui. Mas a grande questão que tem surgido é que essas medidas tomadas pelo governo seriam apenas uma forma de conseguir votos, conseguir apoio e reconquistar popularidade, pensando em uma reeleição no ano de 2022. Mas para fazer isso, o governo pode estar arriscando a saúde fiscal do Brasil, gastando mais do que arrecada, e por causa disso, o mercado recebeu essas notícias de forma tão negativa. Até porque o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, é totalmente contrário a qualquer quebra do teto de gastos, e isso tem causado alguns atritos e alguns rumores de que o Paulo Guedes pode deixar a chapa do Bolsonaro. Enfim, toda essa questão política e fiscal tem causado muita desconfiança nos fundos e investidores que têm capital aqui no Brasil.
Além disso, a gente tem o Covid batendo na porta e a promessa de muitas vacinas desde julho a agosto, mas nada muito concreto até agora. Falando resumidamente, a Europa, que já estava superando a pandemia com números de casos e mortes muito baixos, voltou a ter uma tendência de alta nesses números. Países como Espanha, Itália e França já estão tomando medidas restritivas de novo para estabelecimentos e para o comércio. Nos Estados Unidos os números nem chegaram a recuar tanto, mas olha só, o Trump já está falando em segunda onda e também em outro tópico muito importante, que são as vacinas. Existem dezenas de vacinas sendo desenvolvidas no mundo e toda semana aparece alguma vacina nova que chegou na terceira fase de testes. E olha só, segundo a Exame, no Brasil nós já temos vacinas sendo testadas e temos acordos para fabricação e compra de algumas das vacinas que estão sendo testadas. Então a gente tem projeção da aprovação de vacinas ainda em novembro e essa vacinação deve chegar à população somente aí no início de 2021. Então vamos finalmente para a parte do vídeo que estava todo mundo esperando. O que fazer agora? Como investir o nosso dinheiro? Bom, vocês sabem que eu não posso dar recomendações aqui no canal por milhares de motivos, não sou certificado, não faria isso, poderia ser multado, enfim. Mas eu vou falar aqui o que eu estou fazendo e o que eu faria na minha carteira ideal. Em meio a tantas incertezas que a gente falou ao longo do vídeo, esse é um momento de cautela. Quem estiver desesperado agora vai perder dinheiro. Quem está usando todo o dinheiro para comprar agora provavelmente vai perder. Quem estiver vendendo tudo também vai perder dinheiro. Mas o que eu estou fazendo então? Vocês sabem que eu sempre falo aqui no YouTube e lá no Instagram que a melhor estratégia é ter um portfólio preparado para todas as situações de mercado possíveis no futuro. Mas e se o Trump perder, se não tiver vacina, e se o vírus pegar a Europa de novo, se a Bolsa Brasileira bater 60 mil pontos? Mas e se o Trump ganhar as eleições e a Bolsa Brasileira bater 120 mil pontos? E se a vacina sair amanhã? Galera, eu queria muito, mas eu não tenho uma bola de cristal para responder essas perguntas. Então eu tenho alguns princípios que vão me ajudar a lidar com essa situação. O primeiro princípio é o pensamento de longo prazo. Bom, quem investe no curto prazo pode estar morrendo de preocupação, mas eu tô tranquilaço aqui porque eu invisto por longuíssimo prazo. Em longo prazo, as bolsas sempre sobem caindo. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui para você entender o que eu tô falando. O segundo princípio é a diversificação. A diversificação de um portfólio, a diversificação da sua carteira sempre vai diminuir muito os seus riscos. O terceiro princípio é investir apenas no que eu conheço. Assim como a diversificação, o conhecimento ele também diminui muito os riscos na hora que você vai investir. Quanto mais você sabe sobre alguma coisa, menor é seu risco de perder dinheiro investindo naquilo ali. E o meu quarto princípio é investir em bons ativos. Boas empresas, bons fundos, moedas fortes se mantêm e se recuperam ao longo do tempo, enquanto empresas ruins, gestoras ruins, moedas fracas, fundos ruins, eles tendem a cair e não se recuperar mais nesses momentos de crise. Ah, mas Bruno, o que são bons ativos? E bom, na minha opinião, bons ativos para a gente comprar nesse momento são negócios e fundos em setores perenes, com boas perspectivas de longo prazo, empresas e fundos com pouca dívida e muito caixa, e principalmente ativos que estão com preço abaixo do valor. Ou seja, eles estão sendo negociados a um preço que não reflete o valor que realmente tem por trás daquele ativo. É por isso que nesse momento eu estou aportando em boas empresas e em caixa. Eu estou me expondo aos Estados Unidos e ao dólar pelo ETF do IVVB11. Eu me exponho ao mercado imobiliário por bons fundos imobiliários. Nesse momento eu não acho que é a hora de você correr muitos riscos com empresas muito endividadas ou empresas em turnaround. E com esse portfólio eu me dou bem em qualquer cenário. Se as bolsas mundiais despencarem, eu tenho caixa e compro na baixa. Se somente o Brasil despencar, eu me dou bem com a alta no dólar e eu ainda tenho caixa para comprar quando a bolsa cair. Se os Estados Unidos despencarem mais que tudo, eu tenho dinheiro para comprar na baixa. E se o mundo inteiro subir, eu estou bem posicionado em renda variável e em bons negócios para poder surfar essa alta também. E tudo isso recebendo ali minha renda passiva dos meus fundos imobiliários. Então galera, o que vocês acharam do vídeo? Comenta aí se você chegou até aqui, comenta aí, hashtag até o fim Brunão, porque eu tenho certeza que quem chegou até o final desse vídeo adquiriu muito conhecimento, aprendeu uma nova forma de lidar com essa crise e viu o que de verdade está acontecendo, por que a Bolsa Brasileira tem caído tanto. Então pessoal, novamente eu peço aqui o seu like, porque esse vídeo deu um trabalho muito grande. Eu fiz tudo aqui muito rápido, mas com muito carinho, muito capricho pra vocês. Me empenhei bastante e é isso. Agradeço demais todo mundo que assistiu o vídeo. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aí. E comenta até o fim, Brunão, se você chegou até aqui. Então é isso aí, rapaziada. Um abração. Falou!